Como eu falei no vídeo aqui antes, eu pedi umas sugestões lá no Instagram, que eu vou deixar meu Instagram aqui se você não me segue, pra você me seguir lá, sobre alguns vídeos que vocês gostariam de ver por aqui, alguma sugestão, alguma ideia, algum pedido e tal. E disparado, um dos temas mais pedidos e sugeridos lá foi sobre a vida na Espanha. Custo de vida, vistos, idioma, melhor forma de aprender o idioma e tudo mais. Então eu decidi fazer tipo uma série sobre a vida na Espanha e cada vídeo fazer de um tópico diferente para os vídeos não ficarem muito longos e muito cansativos. E para começar essa série eu decidi escolher um dos temas mais perguntados, que é sobre os vistos. Para você que está querendo morar aqui na Espanha e quer viver legalmente, existe uma série de vistos que você pode tirar. Eu vou explicar aqui mais ou menos um pouquinho de cada visto, cada opção de visto que tem. E já deixando claro que tem alguns que eu tenho mais experiência e mais informação para dar, porque eu vivi isso. E outros eu não tenho tanta informação, mas eu vou mencionar aqui, porque de repente, se é o seu caso, que você se enquadra mais, ou se aplica mais a essa determinada situação, você pode dar uma pesquisada mais a fundo sobre esse visto específico que eu mencionar aqui. Então tá, vamos começar. O primeiro deles é o visto de 3 meses, que na verdade não é um visto. Você como brasileiro, e eu digo como brasileiro porque existem algumas nacionalidades que não permitem isso, que você precisa de visto, inclusive como turista, mas nós brasileiros podemos vir para a Espanha e passar 3 meses aqui na Espanha sem precisar tirar visto. Você pode entrar como turista, mas o máximo de tempo que você pode ficar aqui são 3 meses. Então, por exemplo, se você vem fazer um curso de espanhol de 1 mês, 2 meses ou até 3 meses, máximo de 90 dias, você não precisa solicitar um visto. Inclusive, muitas vezes a pessoa vai até na embaixada, no consulado e tal, e a pessoa diz, ah não, seu visto é de 1 mês, você não precisa tirar visto, você tem direito a ficar lá por 90 dias sem precisar de visto. E aí nesse caso, para você não ter problema na imigração quando você entra, porque eu digo assim, por mais que você tenha, que você venha com visto, é importante preparar alguns documentos para quando você entrar no país. Porque você pode dar muita sorte na imigração não te pedirem nada, que foi o meu caso. Quando eu entrei não me pediram nada. O cara só fez apenas uma piada do tipo, ah, você veio pra cá pra estudar espanhol, porque eu vim com vídeo de estudante, tá? Ah, você veio pra cá estudar pra espanhol, você tá indo pra Barcelona, você escolheu o lugar errado. Barcelona você vai aprender catalão. Você devia ficar aqui em Madrid, aqui que você aprende espanhol. Foi a única coisa que o policial na imigração falou comigo, assim, brincando. E nada mais, não me pediu nada. Mas às vezes eles pedem sim uma documentação. Vou dizer mais ou menos pra você que tá vindo pra cá nesses 90 dias como turista, sem visto, mais que você tá vindo aqui pra morar, mais ou menos o que você precisa apresentar na imigração pra você não ter problema. Se você tá vindo pra cá pra passear, pra turista, então esse já é um outro vídeo que eu posso fazer de diferenciado, que é só sobre turismo e tal na Espanha. Nesse caso eu tô falando pra você que tá vindo morar, que você vai passar mais de uma semana, sei lá, 1 mês estudando, ou 2 meses estudando, que é um caso à parte. Então é importante você trazer alguns documentos para você não ter problema na sua entrada. Esses documentos são, primeiro, obviamente, o seu passaporte, com data de vencimento para depois da sua viagem, obviamente. Por exemplo, se o seu passaporte vence em agosto, não vem para cá para você entrar no final de julho, se você pretende ficar 1 mês. Você precisa apresentar muitas vezes a sua passagem de volta já comprada, para você dar essa garantia para o governo espanhol que você vai entrar e que você vai sair. Ah, eu entrei tal dia, mas olha só, dia tal eu tô voltando, daqui a 1 mês eu tô voltando, minha passagem tá aqui. Fora isso, também é importante você demonstrar onde você vai ficar. Se você vai ficar no hotel, leva a reserva do hotel. Se você alugou um apartamento, leva o comprovante desse aluguel de apartamento, da sua reserva e tal. Você vai ficar na casa de um amigo, de um parente, seja lá o que for, essa pessoa provavelmente vai ter que fazer uma carta convite, que eles chamam aqui, passando todos os dados dessa pessoa, dizendo que você vai ficar lá, que você, tá tudo certo e tal. Então, você mais ou menos você tem que comprovar essas coisas. Outra coisa muito importante, seguro de saúde de viagem. Muitas vezes eles não pedem nada, mas muitas vezes eles pedem esse seguro de viagem. Vocês vão ver que eu vou repetir aqui, inclusive em outros tipos de visto, que você tem a obrigação de fazer esse seguro, para você inclusive conseguir tirar o visto. Porque o que acontece? O governo espanhol quer ter certeza que ele não vai ter nenhum tipo de gasto com você caso você fique doente, caso você venha a falecer. Então, muitos desses seguros de saúde, eles exigem, inclusive, que tenha... Eu não sei se em português fala a mesma coisa, que eles falam repatriação. Que é tipo, se você falece, o seu seguro cobre o envio do seu corpo de volta para o seu país. Então, assim, tem uma série de coisinhas que é importante você tomar cuidado. Como eu já falei, às vezes, da sorte, tem muita gente que entra aqui e não pedem nada, mas tem muita gente que pede e acaba tendo esse problema na imigração. Então, é você ter consciência disso, que você tem que apresentar passaporte,
a reserva do lugar que você vai ficar, a sua passagem de volta comprada e seguro de saúde e, claro, comprovante de condições financeiras de você se sustentar aqui durante esse período que você vai ficar. Às vezes é um extrato bancário, às vezes é uma coisa a mais que eles exigem, dependendo do tempo que você for ficar aqui. Se é um mês e pouco, um extrato bancário geralmente é suficiente, ou até a quantidade de espécie que você vem trazendo na mão, dependendo do tempo que você for ficar, já vale. Mas tenha em conta que você precisa apresentar essas coisinhas na entrada, se você vem para morar aqui, ainda que seja por pouco tempo. O segundo caso é o visto de estudante para 6 meses. No caso de você vir para cá fazer um curso que vai demorar mais do que 3 meses, mas menos de 6, ou seja, menos de 180 dias, você tem que solicitar um visto no consulado, na embaixada da Espanha, aí no Brasil. São 5 os consulados e embaixadas que tem aí no Brasil da Espanha. Tem uma em Salvador, no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Então você tem que ir em uma dessas 5 para você solicitar o seu visto. Eu acho que também você pode fazer online se você é de alguma cidade muito longe dessas capitais e tal. Eu não sei bem como funciona. Dá uma pesquisada no consulado espanhol no Brasil para você ter mais informações. Eu, como tenho em Salvador, eu fui diretamente aí em pessoa. E o que é que você precisa apresentar para você tirar esse visto de 6 meses? O seu passaporte em vigor, e mais uma vez eu digo, né, com a data de validade que não vença no meio da sua viagem, então é sempre bom você renovar antes se o seu passaporte estiver a ponto de vencer. Uma foto 3x4, a carta de aceitação da escola ou da universidade, ou seja lá qual for a instituição de ensino que você vai frequentar aqui na Espanha. E tenham cuidado, porque muita gente, às vezes, que quer vir pra cá e só tá procurando esse visto estudante para entrar de uma forma legal, mas que realmente não tá preocupado muito com que instituição de ensino você vai frequentar, porque muitas delas dão essas cartas assim muito fácil, porque elas só querem um dinheiro para as pessoas entrarem aqui com visto, só que algumas delas não são aceitas pelo Ministério aqui da Espanha. Então, o que acontece? Muitas vezes você paga a escola, você recebe essa matrícula, essa carta de aceitação da escola, você vai apresentar no consulado, na embaixada, e eles falam, essa instituição aqui não é reconhecida pela gente, então o seu visto a gente não pode te dar. Então, assim, tem muito cuidado também com que escola que você tá vindo. Geralmente essas escolas são de espanhol, não é uma escola tipo universidade, pós-graduação, nada disso, que geralmente são coisas mais sérias, mas tem muita escola de espanhol que são tipo de qualquer jeito e que a Espanha não reconhece como instituição confiável para poder te dar um visto. Então se preocupa com isso. Fora essa carta da escola ou da universidade, da instituição de ensino que você tem que apresentar. Mais uma vez, o seguro médico, e esse seguro médico tem que cobrir todo o seu tempo que você tiver aqui na Espanha. Se são 5 meses, 6 meses, 4 meses, você tem que ter esse visto que cubra você aqui durante todo esse tempo. E os comprovantes de meios econômicos de que você tem condição de se sustentar e se manter aqui durante todo esse tempo. Então, assim, você tem que de alguma forma comprovar para a Espanha que você tem condição suficiente de você se manter, que você não vai ser uma preocupação, um problema do governo espanhol. Então, assim, é uma das coisas que eles pedem também. Aí, beleza, uma vez você apresentado esses documentos, você faz a solicitação e aí você tem que só que aguardar se eles vão te dar um resultado favorável ou não favorável. Às vezes não é favorável porque, como eu já falei, a instituição aqui não é aceita por eles não aceitam como instituição válida, às vezes eles te negam visto por conta disso, às vezes eles te negam porque você não comprova os meios econômicos que eles acreditam ser suficientes para você se manter aqui durante o tempo que você vai estar, etc. Eles vão te dizer por que eles não te aceitam e aí eles dão seu visto favorável ou não. Eu acho que agora, nesse ano, eu não tenho certeza absoluta, porque mais ou menos cada ano vai mudando, mas eu acho que esse ano você tem que comprovar que você tem um mínimo de 560 euros por mês para você se manter aqui na Espanha. Então, assim, digamos, se você está pedindo visto para 5 meses, você tem que ver esse 560 vezes 5, e esse é o mínimo que você tem que apresentar, que você tem que comprovar que você tem condições de trazer para cá. É mais ou menos isso, mas também dá uma conferida aí nesse valor, porque esse valor vai mudando tanto, vão mudando sempre, então eu não sei se ainda é exatamente esse. Se não for esse, pode ter subido um pouquinho, mas também a diferença não é tão grande assim de um ano para o outro. E isso, claro, se você vem sozinho. Se você vem com esposa, com filho e tal, esse valor vai aumentando de acordo com a quantidade de pessoas que vêm para cá, dependendo de você. Então, nesse caso, esse valor que eu falei de 560 euros, ou mais ou menos 560 euros, é no caso de você vir sozinho, você está pedindo visto só para você, tá? Uma coisa importante sobre esse visto de 6 meses. Esse visto de 6 meses, salvo engano, se não mudou também, porque é outra coisa, gente. Essas leis de imigração aqui na Espanha mudam o tempo inteiro. Eu já vou contar pra vocês num outro vídeo, numa outra série de vídeos que eu vou fazer, que inclusive me pediram também sobre a minha experiência, sobre a minha mudança aqui na Espanha.
por que eu mudei, o que é que eu vim fazer aqui, por que eu não voltei, etc, etc. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas uma outra série diferente. Lá eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo com esse visto de 6 meses, que eu achei que eu podia renovar daqui. E na verdade eu descobri na época, já mais uma vez eu digo, não sei se mudou, que não pode renovar aqui. Eu tive que voltar pro Brasil pra tirar um segundo visto pra poder voltar pra cá. Então assim, pelo que eu sei, até onde eu sei, esse visto de 6 meses ele não se renova. Caso você queira ficar mais tempo, você tem que solicitar um novo visto, que é o Distância por Estudos, que é o seu permisso de residência por estudos, que eles chamam aqui, a permissão de residência por estudos. Eu acho, eu tava lendo por aí mais ou menos, que eu acho que eles já mudaram isso. Eu acho que agora, para você solicitar um novo visto, você tem esse visto de 6 meses, ele realmente não se renova, ele continua não sendo renovável, mas eu acho que você já pode pedir daqui, da Espanha mesmo, sem precisar voltar pro Brasil. Na minha época, em 2010, eu tive que voltar pro Brasil para solicitar um novo. Consegui fazer tudo uma semana, como eu já falei, vou contar a história toda lá, mas parece que nesse caso eles já facilitaram um pouco de deixar você tirar por aqui. Mas ter em conta que para você renovar esse visto, você tem que apresentar tudo isso de novo e tudo mais. E aí entramos no visto de estudante, que é para mais de 180 dias, ou seja, para mais de 6 meses. Se o curso que você for fazer for demorar mais do que 3 meses, você tem que fazer o pedido para esse visto, que é a permissão de residência por estudos. Então, assim, se você for fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, uma graduação, inclusive, na universidade, seja lá o que for, seja qual for o tipo de curso que você for fazer, que seja de mais de 6 meses, é esse o tipo de visto que você tem que pedir. Permissão de residência por estudos. Qual é a diferença? Nesse caso, você ainda solicita seu visto lá no Brasil mesmo, você tem que fazer de lá do Brasil, em um dos consulados que eu já falei aqui. E para esse visto você tem que apresentar seu passaporte em vigor, a foto 3x4, a carta de aceitação da universidade, da escola, da instituição, que seja lá o que for, tudo como outro. Seguro médico também, para todo o tempo que você vai passar aqui. Então, assim, às vezes o seu curso são 3 anos. Mas nesse caso, todo ano você tem que renovar o visto de estudante. Então, assim, você tem que pedir o seguro médico para 1 ano. E aí você vai renovar seu visto de estudante para mais 1 ano, você tem que renovar o seu seguro médico para mais 1 ano. Então, assim, tem consciência que toda vez que você for renovar o seu visto de estudante aqui, essa permissão de estudante, você tem que renovar também o seu seguro médico. Você não precisa pagar, digamos assim, os 4 anos que você vai fazer aqui. Digamos que você vai fazer a universidade de 4 anos. Você não precisa pagar os 4 anos de seguro médico de uma vez. Até porque eles não vão te dar um visto para 4 anos. Eles vão te dar uma autorização para você entrar aqui na Espanha. Eu já vou explicar. Pera aí, pra eu não confundir as coisas, que eu já tô colocando o carro na frente dos bois para variar. Vamos lá por partes. Beleza. Apresentar passaporte em vigor, foto 3x4, carta da universidade, da escola, seja lá o que for, de aceitação, que essa escola, essa instituição seja reconhecida pelo governo espanhol, tudo isso que eu já falei. Seguro médico que cubra toda a sua estância aqui no país, comprovante de meios econômicos que você tem condição de sustentar durante todo o tempo que você vai ficar aqui. E além disso, eles ainda pedem, nesse caso, um atestado de antecedentes criminais e um atestado médico, comprovando que sua saúde está boa, que você está de boazinha, que você não está pedindo esse seguro médico só como uma desculpinha para você entrar na Espanha, conseguir a saúde pública e fazer um tratamento, digamos aqui, assim, que você quer fazer no país, e essa desculpa que você está tendo de visto estudante é só porque você quer usar a saúde pública. Então, assim, se você vai ficar aqui por mais tempo, digamos, por esse visto que eles te permitem renovar todo ano, eles muitas vezes pedem esse atestado médico para comprovar que sua saúde está ok. Então tá, o que é que acontece? Nesse caso, a diferença desse visto para o outro é a seguinte: você solicitando esse visto sendo aprovado, você recebe uma autorização de entrada na Espanha. Entrando na Espanha, uma vez contando do dia que você entrou na Espanha, você tem 30 dias para você solicitar a sua NIE, que é o número de identificação de estrangeiro, que digamos que é a sua carteira de identidade daqui. Os cidadãos espanhóis, eles têm o que chamam DNI, e os estrangeiros têm o que chama NIE, que é o documento de identidade de estrangeiro daqui da Espanha. Daí beleza, com essa NIE que você tira, eles te dão permissão de você ficar aqui por 1 ano. Então, o que acontece? Passado este ano, se seu curso da faculdade, ou seja lá o que for, é de 3, 4 anos, digamos que seja 4 anos. Passado 1 ano, perto do vencimento do seu NIE, você tem que renovar esse visto. E aí, o que acontece? Na renovação desse visto, você tem que apresentar tudo de novo. Você tem que apresentar a carta da escola de que você vai cursar mais 1 ano. Você tem que apresentar que você tem um seguro médico que vai te cobrir por mais 1 ano. Você tem que apresentar os meios econômicos que você tem para te cobrir por mais 1 ano. E assim por diante. Então, cada ano você tem que renovar o seu visto e cada ano você tem que apresentar tudo isso. Então, você não precisa, digamos assim, contratar um seguro médico para os 4 anos e pagar de uma vez quando você vem morar aqui. Cada ano você apresenta para esse ano, você tem, para o próximo ano você faz para o próximo ano e assim por diante. Então, não importa
Não importa tanto quanto tempo for seu curso. Se você continuar estudando, você continuar comprovando que você está estudando, e você comprovar que você tem os meios econômicos para estar aqui, que você tem que comprovar que você tem um seguro de saúde para te cobrir aqui, tudo isso, cada ano você vai renovando e beleza, você vai estudando, não tem problema nenhum. É muito raro que eles te neguem o visto se está tudo muito certinho, se a instituição é reconhecida, se você tem condições econômicas suficientes, se você tem um seguro médico, está tudo certinho com você na sua saúde. É muito difícil que eles te neguem o visto. Acontece. Já ouvi casos de que aconteceu, mas é difícil. Normalmente, se você tem tudo certinho, é muito fácil. E aí a pergunta que eu acho que eu mais escutei desde que eu vim morar aqui. Estudante na Espanha pode trabalhar? E eu te respondo, sim e não. Como assim sim e não? Em teoria, sim. Você teria direito de trabalhar 20 horas semanais, ou seja, 4 horas por dia, desde que o horário de trabalho não interfira no seu horário de aula, de estudo e tudo mais, e desde que a remuneração que você receba no trabalho não seja necessária para o seu sustento, que você não dependa dela para a sua permanência aqui na Espanha, entendeu? Ou seja, esse trabalho que você vai fazer não pode ser seu ganha-pão aqui, você ainda assim tem que comprovar que você tem os meios econômicos para você viver aqui e se manter aqui sem precisar desse trabalho. Ah, então beleza, Fê. Ah, então eu posso trabalhar 4 horas por dia, pelo menos eu posso fazer um bico, né? Dou uma ajudada no orçamento. Sim. O problema é que para você trabalhar aqui legalmente, você precisa tirar o que é chamado número de seguridade social. E, às vezes, eles dificultam muito o estudante tirar esse número de seguridade social. Eu vou contar aqui rapidamente, ainda que eu conte lá no vídeo sobre a minha mudança para Barcelona, a minha experiência pessoal, eu vou contar aqui rapidinho porque eu acho que nesse caso cabe. Só pra vocês terem uma ideia, meu ex-namorado também é brasileiro e na época, em 2010, a gente foi tentar tirar junto esse número de seguridade social. Fomos juntos no mesmo dia, com os mesmos documentos que a gente tinha aqui e ele pegou um número, eu peguei um número. Chamaram ele num guichê, me chamaram no outro guichê ao mesmo tempo. Quando saímos de lá, eu tinha conseguido tirar o número e ele não tinha conseguido tirar o número. Ele simplesmente deu azar de pegar uma pessoa que disse que ele não podia tirar o número porque ele era estudante e estudante não podia tirar o número de seguridade social. E eu, no mesmo dia, na mesma hora, consegui com outra pessoa no guichê. Então, assim, tem muita gente que consegue tirar fácil, tem muita gente que não consegue tirar. Ele conseguiu tirar eventualmente, mas ele teve que voltar lá algumas vezes pra tentar, eu acho, tirar, até que ele conseguiu. E teve um amigo nosso que teve que ir 7 vezes para conseguir tirar o número de seguridade social. E teve gente que nunca conseguiu tirar. E por que eles dificultam tanto? Primeiro, porque eles dificultam um pouco para estrangeiro estudante trabalhar, porque eles acham que vai tirar um pouco do trabalho dos estudantes daqui. Tem muito disso. Mas também tem um fato que no momento que você tira esse número de seguridade social, você também tem direito a tirar a sua carteira de saúde médica, de saúde pública daqui, para você utilizar o serviço de saúde pública daqui. E eles não querem que você faça isso, porque o governo não quer ter essa despesa com um estudante estrangeiro, já que uma das coisas que eles te obrigam a apresentar quando você vem pra cá é um seguro de saúde médico. Então, assim, também tem um pouco disso. Eles evitam que os estudantes estrangeiros consigam tirar esse número, porque, queira ou não queira, é mais gente utilizando da saúde pública daqui do governo. Então, assim, é um pouquinho de muita coisa. Fora isso, beleza. Você teve a sorte de ir lá, de te dar o número de segurança social, você conseguiu, ok. O problema agora também é você conseguir encontrar uma empresa que queira te contratar apenas por 4 horas por dia. Aqui, geralmente, a maioria dos trabalhos são de 8 horas ou de 6 horas. E a empresa paga bastantinho, assim, digamos assim. Eu não tenho essa experiência no Brasil de dizer quanto é que no Brasil, como é que funcionava pro empregador, quanto é que ele tinha que pagar pelo seu empregado. Eu não sei como vai. Aqui na Espanha eu sei que eles têm que pagar bastante, digamos assim, ao governo pelo empregado que tem. Então, para eles, não compensa muitas vezes, dependendo também do tipo de empresa, que tipo de trabalho é e tudo mais. Mas muitas vezes não compensa pro empregador pagar por 2 funcionários de 4 horas ao invés de contratar alguém que pode trabalhar 8, entendeu? Então, assim, muitas vezes é difícil que por mais que você consiga esse número de segurança social, que nem todo mundo consegue, mas por mais que você dê a sorte de conseguir, aí você também tem que dar a sorte de que uma empresa esteja disposta a te pagar e a te contratar para trabalhar somente 4 horas. Visto de trabalho. E esse sim é um pouquinho mais complicado. Sim, você pode solicitar seu visto daí do Brasil, mas nesse caso você precisa que a empresa queira te contratar e esteja disposta a passar por toda a tramitação de documentação, de tudo que seja preciso para você poder vir trabalhar legalmente aqui. É raro, é muito raro, mas acontece. Se você já trabalha numa multinacional aí no Brasil e é transferido para a sede deles aqui, aí é mais fácil.
porque você já tá com a faca e com o queijo na mão. Você pode vir já com seu visto de trabalho daí e normalmente a sua empresa meio que já faz tudo pra você. Eu tenho amigos aqui que vieram nesse esquema, vieram transferidos da própria empresa, então já vieram pra cá com visto de trabalho, tiveram que resolver uma outra coisinha aqui quando chegaram pra poder pedir essa NIA, né, esse documento de estrangeiro, essa permissão de trabalho, mas toda a parte de documentação, de trâmite e tudo mais complicada, tudo foi feito pela empresa. Então, assim, nesse caso é muito mais fácil. Se esse não é seu caso, se você não trabalha em nenhuma multinacional que está querendo te transferir para cá, é mais complicado, porque além de você ter que procurar trabalho do Brasil, ficar mandando currículo, você tem que ter a sorte, né, de seu currículo ser selecionado e ser selecionado num grau tão assim especial que a empresa realmente esteja disposta a passar por todo o perrengue de trâmite de documentação de trabalho, de visto, para você poder vir trabalhar, porque quem tem que solicitar é a empresa. No meu caso, eu já trabalhava, eu conseguia, como eu falei aqui, o número de seguridade social, então eu trabalhava nesse bar como estudante. Na verdade, ele me pagava as 4 horas legalmente, como o contrato dizia, e o resto ele me pagava por fora, porque eu era gerente do bar, então eu trabalhava muito mais do que 4 horas e ganhava muito mais do que eu dizia, né, no meu pagamento. Mas, quando passaram os 3 anos como estudante, que é uma coisa que eu não sei se existe mais, porque faz muito tempo que eu não vejo nenhuma informação sobre isso, mas na época, depois de 3 anos como estudante, você podia solicitar a troca do seu visto de estudante, de sua permissão de residência por estudos, para uma permissão de residência por trabalho. Como eu já falei, não sei se ainda existe isso, faz muito tempo que eu não vejo nada a respeito, mas na época podia, e foi o que eu entrei. Eu pedi uma troca de permissão de residência por estudo por trabalho, porque depois de 3 anos você podia fazer isso. E porque, nesse caso, eu tinha uma empresa que estava disposta a fazer os meus papéis de trabalho, que é como ele fala aqui, fazer os papéis de trabalho para eu poder trabalhar e continuar trabalhando na empresa. A minha sorte, como eu já falei, é que eu já trabalhava na empresa, eu já era gerente do bar e os donos do bar estavam super dispostos a fazer a tramitação para mim para poder ter o meu visto de trabalho. Foi assim que aconteceu. Mais uma vez, eu já posso contar, vou contar mais detalhadamente tudo isso no meu vídeo sobre a minha mudança pessoal para Barcelona. Aqui eu quero falar dos vistos de uma forma mais geral e não de mim exatamente, mas eu quis contar assim um pedacinho, mais ou menos só para entenderem como funcionou comigo. Então assim, não é tão fácil você tirar esse visto de trabalho por isso. Sempre depende muito da empresa querer te contratar e da empresa querer fazer todo esse trâmite para você de questão de visto, se ela quer te contratar, se você já não tem seu visto de trabalho. Mas beleza, você conseguiu tirar seu visto de trabalho, ótimo. E aí como é que funciona? Já posso morar aqui para sempre? Não, não é assim. O visto de trabalho funciona da seguinte forma. Você tira seu visto, passado 1 ano, você tem que renovar o seu visto. Se você ainda está trabalhando ou se você está no paro, o paro é tipo um seguro-desemprego que tem aqui. Se acontece só se você é mandado embora e o governo te paga uma certa quantia por mês, assim, meio que uma porcentagem de acordo com o que você recebia nos últimos 6 meses de trabalho. Então, assim, contanto que você esteja trabalhando ou no paro, você pode renovar o seu visto de trabalho. E aí, depois de 1 ano, renovação, aí passam 2 anos, você pode te renova um visto para 2 anos. Passado 2 anos, renova o seu visto para mais 2 anos. E aí, no final desses 2 anos, renovam seu visto para 5 anos. E depois desses 5 anos de trabalho, você pode pedir a sua cidadania espanhola. Isso é o que funciona na maioria dos casos. Para os países de língua hispânica, ou seja, que foram colonizados pela Espanha, ali, quase toda a Sudamérica, é um pouco mais fácil. Eu acho que você não tem que esperar esses 10 anos. Eu acho que são 2 ou 3 anos. Você, com visto de trabalho, trabalhando, eles já deixam você pedir a cidadania espanhola. E o que eu não sabia, eu descobri no final do ano passado, é que agora o Brasil também entrou nesse mesmo esquema dos países de língua hispânica. Ou seja, eu já poderia ter pedido meu passaporte espanhol. Só que quando trocou esta lei, que antes para brasileiro não entrava, porque eu sei porque no começo eu realmente pesquisava muito e tal. Para brasileiro não entrava. Depois de 10 anos, ou seja, todas essas renovações, renovação de 1 ano, mais uma de 2 anos, mais outras de 5 anos, mais a de 5 anos, formam 10 anos. Então depois desses 10 anos, você podia pedir a cidadania. Mas agora eu vi que brasileiro já pode pedir a sua cidadania depois, acho que do 3º ano, comprovando que você está vivendo aqui ininterruptamente e trabalhando, você já pode pedir o seu passaporte. Então, assim, agora, em maio, eu fazia a minha última renovação de 5 anos. Só que eu vou fazer essa renovação porque o passaporte, o processo é um pouco mais longo. Então, assim, eu não vou arriscar não renovar e contar só com o passaporte e acabar ficando ilegal. Não. Eu vou fazer a minha renovação de 5 anos, mas também, no mesmo tempo, em paralelo, eu vou entrar com o pedido do meu passaporte espanhol, porque
eu já posso pedir. Visto de aposentado. Sim, você como pessoa aposentada, você pode vir morar aqui na Espanha legalmente. E esse é um dos casos dos vistos que eu não tenho tanta informação a respeito. Então, se você é uma pessoa aposentada no Brasil e você está querendo vir morar aqui na Espanha, sim, você pode vir morar legalmente na Espanha. Porém, uma coisa que eu sei com certeza é que você não pode trabalhar tendo esse visto de aposentado, porque considerando que você está aposentado. Então, você pode solicitar. Eu não sei bem o que é que eles exigem, o que é que precisa. Com certeza você tem que comprovar uma renda que você recebe lá como aposentado que seja suficiente para te manter aqui. Provavelmente algum seguro que você tem que pagar também, inclusive pelo fato de você ser mais idoso e tudo mais. Eu não sei exatamente o que você precisa, então se é o seu caso, vai lá dar uma pesquisada para você ter um pouquinho mais de informação. Outro visto que existe é o visto para autônomo. Sim, você pode abrir seu negócio aqui na Espanha e isso te dará o direito de você viver legalmente aqui. Porém, não é tão fácil, não é tão simples assim como parece. Um dos meus chefes está passando por isso aqui agora, inclusive, ele é de Israel, e ele está tendo maior dificuldade de tirar o visto como empresário aqui. Então, assim, ele tem empresas aqui, as empresas são dele, ele tem como comprovar isso e ainda assim estão dificultando. Aconteceu ano passado, por exemplo, que apresentaram e negaram o visto dele porque disseram que ele não tinha como comprovar totalmente que as empresas eram dele e eu tudo mais. Não sei qual foi o rolo, mas assim, existe essa possibilidade, é real. Se você tem grana, você quer vir pra cá pra Espanha abrir seu próprio negócio, é sim permitido e você pode sim viver legalmente, mas não é tão simples assim, não é simplesmente tenho grana, vou abrir uma empresa e vou. Dá uma procurada também, mais uma vez eu digo, esses últimos vistos que eu vou mencionar aqui é só pra contar pra você que existem e da possibilidade de vocês tirarem, mas eu não tenho informações concretas porque eu não vivi isso de perto e eu não tenho essa experiência pra passar aqui exatamente, mas eu sei que existe a possibilidade, então vale a pena dar uma pesquisada se esse for o caso. Se a sua vontade de abrir um negócio aqui na Espanha e viver legalmente, sim, é possível. Visto comunitário. Esse visto é no caso de você ser marido, mulher, união estável, filho, ascendente e tal. Enfim, que você tenha algum tipo de parentesco com essa pessoa, sendo ela espanhola ou membro de algum dos países da União Europeia. Quem pode pedir esse visto comunitário? Eu anotei aqui para falar para vocês. Cônjuge, sempre que o matrimônio seja válido. União estável, que esteja inscrita em um registro público espanhol ou de algum país membro da União Europeia. Filho de cidadão da União Europeia ou de seu cônjuge que seja menor de 21 anos, caso seja maior que viva a seu cargo. Ou seja, o seu enteado, por exemplo, também conta. Contanto que essa pessoa dependa de você financeiramente, que você esteja a cargo dessa pessoa. Ascendente direto do cidadão da União Europeia, do seu cônjuge ou da união estável que viva a seu cargo. Ou seja, a sua sogra, por exemplo, também conta se é da sua mulher ou da sua companheira, né, no caso de união estável. Qualquer membro da família, tio, sobrinho, primo, seja lá o que for, que no país de procedência, ou seja, no caso no Brasil, viva a cargo do cidadão da União Europeia. Então, digamos assim, que você morava no Brasil com esse seu tio, e você vivia a cargo desse seu tio. Esse seu tio era responsável por você financeiramente. Seu tio vem pra cá morar na Espanha, você tem direito a pedir esse visto comunitário para vir morar aqui com ele. Qualquer membro da família que por motivo grave de saúde ou incapacidade seja estritamente necessário que o cidadão da União Europeia seja a cargo. Mais uma vez, se você é um parente, qualquer tipo, primo, cunhado, mãe, pai, avô, nanã, que tenha um problema de saúde muito grave, que não tenha mais ninguém e que seja preciso ser cuidado por você, que é cidadão da União Europeia, espanhol ou membro da União Europeia. Então, nesse caso, essa pessoa com alguma deficiência, algum problema de saúde, também tem direito de pedir esse visto comunitário. União estável que não esteja inscrita no registro público espanhol, mas que comprove vínculo continuado de mais de um ano ou que tenha filhos em comum. Então, mesmo que vocês não tenham, que a sua união estável não seja registrada em nenhum registro público espanhol, mas que você tenha como comprovar que vocês têm um relacionamento contínuo, que vivem na mesma casa, que moram juntos, ou no caso de vocês terem um filho em comum, você também pode pedir esse visto comunitário. Também no caso desse visto comunitário, você tem que apresentar uma série de documentos, obviamente, e, claro, você tem que comprovar que você tem condições financeiras de se manter aqui no país e também de manter esta pessoa que é dependente financeiramente de você. Seja sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu enteado, sua sogra, seu tio, enfim. Em qualquer um desses casos, você tem que comprovar que você tem condições financeiras de sustentar a si mesmo e a esta outra pessoa. E é isso, essas são as maneiras legais que você tem para morar aqui na Espanha. Se você não é espanhol, obviamente, ou não tem nenhuma cidadania de algum país da União Europeia.
Eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos um pouco sobre os tipos de visto, quais são as possibilidades de visto que você tem para pedir, dependendo de cada caso, dependendo do seu caso específico. Espero ter ajudado em alguma coisa. Se ficou alguma outra dúvida também, bota aqui nos comentários, se eu souber, eu posso te responder, também posso dar uma pesquisada, perguntar a algumas pessoas aqui que passaram por isso de repente. Então assim, manda aqui pra mim no comentário, ou manda pra mim no Instagram lá no direct, que eu vou ler tudo. E se eu puder ajudar de alguma forma, eu continuarei ajudando, tirando dúvidas, seja lá o que for. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram ver nessa série daqui da Espanha, sobre morar na Espanha, deixa aqui nos comentários para eu poder adicionar. E é isso. Se inscreve no canal para você acompanhar essa série e muitas outras que eu pretendo fazer por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Então tá bem.